Então, ainda sobre os movimentos de mercado, o autor tem mais alguns comentários interessantes. Um deles vou ler aqui na íntegra. O principal interesse do investidor é adquirir e manter papéis apropriados a preços apropriados. Os movimentos de mercado são importantes para eles em sentido prático, uma vez que criam patamares de preços baixos, nos quais a compra é uma atitude interessante, e patamares de preços altos, nos quais ele certamente se absteria de comprar, e provavelmente seria esperado que vendesse. Porém, vale notar que o investidor defensivo também não deveria esperar a oportunidade perfeita para comprar seus papéis. Isso poderia implicar em uma espera muito longa. Grosso modo, pode ser melhor para o investidor comprar ações sempre que tiver dinheiro para colocar em ações, exceto quando o nível geral do mercado é muito mais alto do que pode se justificar pelos padrões de valor estabelecidos. Se ele for astuto, pode procurar por oportunidades subvalorizadas que sempre existem nos mercados. É interessante, ainda nos comentários do capítulo 8, o comentarista do livro, ele faz uma ilustração sobre o senhor mercado, né? Vamos imaginar que o mercado fosse uma pessoa, né? Então, o senhor mercado ele é uma pessoa de ânimo muito volátil, quase esquizofrênico, o comentarista fala. Que tem dias que ele está de bom humor, que ele acha que tudo vai dar certo, e outros dias ele acha que tudo vai dar errado. E então, se você tivesse que lidar com esse tipo de pessoa, você ia levar muito em conta o que ela fala? Você não veria aquelas mudanças de humor apenas pelo que elas são, mudanças de humor, que na verdade nada de concreto mudou? E a recomendação do comentarista é que o investidor inteligente ele não deveria desconsiderar por completo o senhor mercado, mas ele deveria estar antenado o suficiente para poder aproveitar as eventuais oportunidades que ele lhe gerasse. Ele comenta, porém a grande maioria do mercado financeiro faz exatamente o oposto ao seguir o volátil humor do mercado, comprando e vendendo nos momentos errados. Então, se a gente pensar que a maioria do mercado faz justamente o oposto, o comentarista ainda faz um comentário instigante. Ele fala, você pode vencer os profissionais no seu próprio jogo? Então, ele, pensando nesse argumento, ele fala o seguinte, não existe motivo que não seja possível o investidor individual não conseguir igualar o seu resultado ao resultado de um profissional. Porém, nem os profissionais costumam ganhar no próprio jogo. E os motivos para isso são alguns. Ele fala aqui. Os gestores não podem se dar ao luxo de não seguir o mercado. Ele deve seguir todos os movimentos do senhor mercado, que, como já vimos, de humor volátil. Então, os gestores, por ter que acompanhar o mercado, eles precisam, então, comprar na alta e vender na baixa, normalmente. Porque eles não têm outra opção, além de seguir o mercado, pela quantidade de ativos que eles têm em mãos. Isso também é importante esse comentário é importante se observarmos os gestores de fundos de investimento, que é um argumento forte também do livro. O investidor defensivo deveria buscar fundos de investimento. Então o comentarista continua falando sobre como vencer dos profissionais no próprio jogo. Ele vem falando aqui, pelo fato de gerirem bilhões em recursos, eles tendem a gravitar nas maiores ações, as únicas que podem comprar em quantidade suficiente para preencher a carteira. Então, os grandes fundos de investimento, por serem grandes, eles não têm tantas opções quanto o investidor pequeno, investidor individual. Então, com a grande quantidade de recursos que eles têm, normalmente eles vão para as maiores ações que eles conseguem comprar em quantidade suficiente com aquele dinheiro que eles têm. Porém, essas ações que eles compram são muito suscetíveis aos humores do mercado. Tem um fator especulativo em cima delas muito grande. Então, via de regra, eles acabam ficando presos num paradoxo que eles não conseguem escapar. Porque se eles não seguem o mercado, os outros investidores, até como vimos no livro de Starbucks, vão começar a fazer perguntas. Por que você não comprou tal ação? Por que você está fazendo esse tipo de movimento? E acaba entrando num ciclo vicioso. Outro ponto interessante ainda sobre os gestores de fundo, né, que seriam os investidores profissionais. Normalmente eles colocam, os investidores só compram dinheiro quando os fundos apontam para cima. E essa injeção de dinheiro rápido faz com que o fundo tenha que comprar mais ações que já possuem.
elevando o preço das ações que eles compraram a patamares muito perigosos. Esse é um movimento que o investidor pequeno e inteligente poderia se aproveitar. É um fenômeno que acontece dentro dos movimentos de mercado. Quando os grandes fundos de investimento compram uma ação, o preço daquela ação tende a subir. O investidor bem posicionado pode aproveitar esse movimento de subida de preços para fazer bons negócios. Porém, ele também não precisa acompanhar o restante do movimento dos fundos de investimento, dos grandes gestores. E comenta aqui, e se o oposto ocorrer, os investidores tiram o dinheiro do fundo. E o fundo talvez precise vender as ações para pagar os investidores que estão saindo do fundo. E nessa situação fica evidente que os fundos compram a preços inflados e fazem vendas forçadas nesses momentos de queda. Então é uma coisa interessante a ser observada. E por último, o comentarista aponta uma característica que, comparado com as características do investidor defensivo, a gente começa a ver a diferença que é a vantagem básica do investidor pequeno. Ele vem falando que fundos são obcecados com índices, pois espera-se que eles, os fundos, vençam os índices. Logo, os fundos são obrigados a comprarem compulsivamente. Se não o fizerem e as ações que não compraram performarem bem, eles começam a ficar em xeque. Os investidores começam a olhar o fundo e o gestor do fundo de investimentos com maus olhos. Ele pode então, como observamos no ponto anterior, retirar o seu dinheiro, colocando então o fundo de investimento e o gestor numa corrida contra o tempo, um ciclo vicioso que ele não consegue sair. Comparar então essas características com as características básicas do investidor individual e defensivo, a gente começa a observar então que investir bem é possível, obter resultados sólidos é possível, e que o investidor pequeno, com conhecimento propício, conhecimento devido, ele consegue fazer então bons movimentos ao longo dos anos no mercado financeiro.